Que a paz do Senhor Jesus seja com todos os nossos irmãos. Nós agradecemos ao nosso Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para aprendermos a palavra de Deus, para que nós possamos assim continuar a nossa caminhada. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante para os dias atuais, uma vez que os dias atuais têm sido marcados por grandes problemas emocionais. Eles têm atingido desde crianças, adultos, homens, mulheres, médicos e pacientes. Então nunca se houve problemas emocionais com tanta elevação como nos dias atuais. E o pós-pandemia, como nós sabemos, parece que ele deu um alongamento, um crescimento para os problemas emocionais. Até mesmo as crianças, não é isso que elas estão no seu dia a dia, não têm compromissos sérios como adulto, elas têm ali os seus problemas emocionais, problemas de ansiedade e até mesmo problemas de depressão. Então nós vamos ver hoje o que nós podemos aprender. Vamos falar um pouco sobre a inteligência emocional. Esse termo inteligência emocional, ele foi criado e desenvolvido por Daniel Goleman no ano de 1995. Ele é o pai, vamos dizer assim, da inteligência emocional. E o que eu vou falar aqui hoje não é nem 1% do que na verdade é o assunto. Ele é bastante extenso. Só para os irmãos terem ideia, isso aqui é uma Bíblia, né? Esse é o livro do Daniel Goleman, isso aqui praticamente é uma Bíblia, o assunto é muito extenso. Mas nós vamos pegar uma pequena partícula para ver o que nós podemos aprender nesta manhã, para ajudar a nós vivermos o nosso dia a dia, viver assim uma vida que vale a pena ser vivida. Nós vamos pensar o que é inteligência emocional. É possível nós controlar as nossas próprias emoções? E vamos falar sobre as 5 habilidades da inteligência emocional. Só para nós darmos também alguns exemplos que nos dias atuais, a gente tem um estudo, né, sobre as emoções, sobre a inteligência emocional. Só que no passado, algumas pessoas já sofreram consequências emocionais. Nós vemos, por exemplo, o profeta Elias, após uma perseguição, a Bíblia diz que ele foi para debaixo de um zimbro. E ali diz que ele pediu para que Deus tirasse a vida dele. Então nós observamos ali um sério problema emocional que Elias teve, mas que ele foi sustentado nas mãos do nosso Deus. Por que é importante nós termos inteligência emocional? Nós sabemos que o corpo e a mente, eles estão interligados, né? Até o judeu, o Leontardo, o Leon Atar, ele fala que aquilo que a gente não resolve na mente, o nosso corpo transforma em enfermidade. E no livro dele, ele cita algumas enfermidades relacionadas às emoções. E ele fala, por exemplo,
pessoa que tem problemas no pulmão, possa ser que é uma pessoa que vive o tempo todo triste. Uma pessoa, por exemplo, que tem problema no estômago, pode ser problema de angústia. Uma pessoa que tem problema renal pode ser por conta do medo. Então ele começa a atrelar os problemas físicos aos problemas emocionais. Só para dar um exemplo para os irmãos, uma certa vez eu estava aqui na igreja e aí eu percebi que eu não estava muito bem, aí fui verificar a minha pressão. E a minha pressão estava 17/9, eu nunca tive uma pressão dessa. Só que aí eu comecei a fazer uma reflexão. Comecei a perguntar para mim mesmo, por que razão a minha pressão está alterada? E aí eu comecei a entender, eu estava para concluir uma obra e eu queria terminar, então aquela ansiedade, eu tenho que terminar, segunda eu vou mandar. E aí quando eu comecei a entender isso, aí eu comecei a me acalmar, né? Coloquei a marcha ali no ponto morto. Mas Joel, é melhor você dar uma relaxada, porque as coisas não estão boas. E aí eu esqueci essa obra, falei, quando tiver para terminar, ela vai terminar. E eu não tomei nenhum remédio, comecei a conversar comigo mesmo, fazer uma reflexão, e passado alguns minutos, aí eu fui verificar a minha pressão novamente, eu não tinha tomado nenhum remédio. Só na conversa comigo mesmo e o relaxamento, eu fui medir a pressão, ela tinha normalizado, já estava já 13/8. Então as nossas emoções, elas estão inteiramente ligadas, não é isso? Aos nossos pensamentos, aí vem os problemas da doença. Então se a gente conseguir trabalhar essas questões, a gente consegue ter uma saúde bem melhor. Não adianta muitas das vezes a gente comer bem, nutrir bem o nosso corpo, mas a gente não cuidar também da nossa mente, porque estão atrelados. Tem gente que ele cuida bem da saúde do corpo, come, se alimenta bem, mas na questão emocional, qualquer coisinha abala ele. Então tem que estar atrelado essas duas coisas. Antes de nós avançarmos para as 5 habilidades da inteligência emocional, vamos pensar algumas coisas que nós precisamos de trabalhar no dia a dia. E uma delas é o sofrimento antecipado. O ser humano, ele sofre muito antes do tempo. E não é por conta que às vezes não serve a Deus, não. Mesmo servindo a Deus, as pessoas às vezes sofrem antes do tempo. Vocês se lembram lá dos discípulos? O medo que eles tiveram, nós sabemos que a fome é algo que traz temor ao ser humano. E aí os discípulos começaram a ficar com medo e falar, Senhor, o que é que nós vamos comer amanhã? O que nós vamos beber? Olha a preocupação deles. Sofrendo antes do tempo. E vocês observam que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão do dia. Jesus não está ensinando a gente a orar para pedir o pão do mês, o pão do ano, não. É o pão nosso de cada dia. E às vezes nós sofremos de maneira antecipada. As pessoas, elas estão empregadas e já começam a pensar no desemprego. As pessoas estão com saúde e já começam a imaginar a doença. Estão aí carregados de vida e ficam imaginando a morte, que é uma coisa que é certa. Olha como nós somos
passado, então a gente tem que viver um dia de cada vez, não sofrer de maneira antecipada. Certa vez disse que uma pessoa estava chorando e alguém aproximou dela e perguntou: por que você está chorando? Você está doente? Ela disse: não, é por causa da minha mãe. Mas o que tem a sua mãe? Eu estou com medo que ela morra. E aí a pessoa perguntou: mas a sua mãe está doente? O que está acontecendo com ela? E aí a pessoa disse: não, a minha mãe não está doente. Mas só no eu pensar que ela vai morrer, eu começo a chorar. Então olha só o sofrimento das pessoas. E a pessoa diz para ela assim: moça, desfruta a vida da sua mãe, vai lá, abraça, fica com ela constantemente ali, todas as vezes que você puder. Sua mãe ainda não está morrendo, então aproveite enquanto ela está viva. Então muitas das vezes essa é a questão. Nós precisamos de aprender a viver um dia de cada vez, né? Senão a gente sofre. O John Lennon, ele fala assim que o que é a vida? Ele fala assim: a vida é o que está acontecendo, enquanto muitos estão de olho pensando no futuro. Então, se a gente não viver o momento presente, o agora, ele vai passando, e o fato é que a gente não vive nem o presente nem o futuro. Então a gente tem que aprender a viver um dia de cada vez. O Dalai Lama, ele fala que tem 2 dias na vida que nós não podemos fazer nada sobre ele, que é o dia de ontem e o dia de amanhã. Então ele fala assim: então hoje é dia de ser feliz, hoje é dia de amar, hoje é dia de abraçar, hoje é dia de apertar a mão da pessoa que você ama. Então o problema nosso às vezes é sofrer antecipadamente. Então precisamos de aprender a viver um dia de cada vez, né? Certa vez tinha um monge, ele estava com 3 bananas, uma madura, uma verde e uma podre. E aí ele começou a sorrir. E aí alguém perguntou àquele monge: por que você está sorrindo? Ele falou: porque eu descobri o significado dessas 3 bananas. Aí a pessoa disse: então conta para mim, eu também quero aprender o significado dessas 3 bananas. E ele diz assim: olha, a banana podre, eu aprendi que ela representa o passado, não dá para fazer mais nada com ela. A banana verde representa o futuro, ainda não dá para usufruir, não dá para comer dela. Agora a banana madura, ela representa o presente. Aí ele partiu a banana no meio e deu para a pessoa e falou: vamos celebrar juntos o dia de hoje. Então é assim, nós precisamos de aprender a viver um dia de cada vez. Outra coisa que traz sérios problemas emocionais é as pessoas querer controlar tudo. Às vezes tem pessoas que ele quer controlar tudo. E se nós começarmos a pensar o que está sob o nosso controle, a gente vai ver que o que está no nosso controle é muito pouco. Então a gente não está no controle de tudo. No controle de tudo está só Deus. E às vezes a gente programa uma viagem, por exemplo. Eu posso dizer assim: olha, eu vou estar na sua casa às 19 horas. Eu fiz o planejamento, eu marquei com a pessoa que eu estaria lá às 19 horas. Mas e se no decorrer da minha viagem eu encontrar com o trânsito? Eu não estou no controle do trânsito. Eu não sei como que vai estar. E o que vai acontecer é que
ele buzina para ver se o carro da frente vai, não adianta. Enquanto o carro não tiver asa para voar, a pessoa tem que quietar o facho, e é assim que funciona a vida. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não tenho problema assim de enfrentar fila, eu não tenho problema se tiver um trânsito, não. Eu falo para as pessoas que eu tenho meu amigo livre. Se eu estiver numa fila, o meu amigo livre está comigo ali, eu estou esfolhando ele, vai chegar a minha vez que eu nem vejo. Então a gente tem que ter estratégia para viver. E uma das coisas saboreadas é isso, a leitura, né? Aprender a gostar de ler. Outras pessoas, né, às vezes preferem usar o celular, ouvir algumas coisas, mas são meios da gente passar o tempo. Mas é importante passar o tempo aprendendo alguma coisa. Então a gente tem que entender que a gente não está no controle de tudo. Às vezes os nossos filhos saem e aí a gente fica em casa desesperado. Infelizmente, nós não estamos no controle deles. A única coisa que nós precisamos de fazer é orar, pedir para que Deus proteja, que guarda, para que eles possam chegar em paz. Porque se a gente viver na preocupação, não tem como, a gente não está lá. Então a gente precisa de aprender a trabalhar, a entender que a gente não está no controle de tudo. Outra coisa é sobre o nosso foco, né? Às vezes no nosso dia, por exemplo, vamos pensar no dia de trabalho, no dia que a gente está acordado, nosso dia é de 12 horas. Aí ao longo de 12 horas, tem 1 minuto do nosso dia que não foi bom. Teve uma pessoa que nos feriu, nos agrediu com alguma palavra. E aí, ao invés da gente olhar para a maior parte do dia que foi bom, a gente olha para aquele 1 minuto e fica remoendo ali, sabe? Aquele 1 minuto de uma palavra infeliz que a pessoa falou para a gente e fica remoendo o dia todo. Né? Alguém falou alguma coisa para a gente e aí a gente está ali remoendo. Alguém fez uma fofoca, falou alguma coisa da gente, que eu era isso, e aí a gente fica remoendo aquilo ali. Então tudo isso é prejudicial a nós. Então, um dia de 12 horas, 1 minuto, 3, não pode apagar todo o meu dia bom. Não é isso? Eu até vi um vídeo outro dia que eu achei bem interessante, e eu até mandei para algumas pessoas, né, porque eu achei interessante. E aí, no vídeo, conta, né, que tem pessoas que falam assim: fulano não gosta de mim, né? Às vezes a gente fica no muro da lamentação. Fulano não gosta de mim, fulano não me cumprimenta. E a gente fica remoendo por causa de um fulano que não gosta da gente. E aí essa pessoa no vídeo fala assim: olha, no mundo tem 7 bilhões de habitantes. Se a metade do mundo não gostar de você, tem a outra metade que gosta. Então olha para quem gosta de você. Eu trabalho, por exemplo, numa escola que tem em média 100 funcionários. Se 30 não gostar de mim, tem 70 que gostam. Então eu tenho que olhar para quem gosta. Então às vezes a gente fica remoendo porque falou da gente, fica remoendo porque alguém não gosta da gente. E tudo isso traz consequências emocionais para estragar o dia da gente. Então a gente precisa de colocar o nosso foco naquilo que é bom, naquilo que vai trazer coisas boas para a nossa vida. Por outro lado, também o que tem prejudicado as emoções das pessoas é a tecnologia. Tem pessoas que ele levanta de manhã, a primeira coisa que ele faz é pegar o celular. Segundo
que levanta de manhã e já pega o celular, ele tem nomofobia, que é o vício pelo celular. E tem pessoas que às vezes ele levanta de manhã, ele tem coragem de pegar, mandar uma mensagem para outra para falar só isso. Acabei de acordar, kkkk. Sabe? Umas mensagens sem sentido. Então a tecnologia é boa, é importante, mas a gente tem que usar ela ao nosso favor. Tem pessoas, por exemplo, que ele está comendo e olhando o celular, comendo e assistindo vídeo lá, comendo e assistindo televisão. O fato é que essa pessoa termina de comer, 2 horas depois ela fica sem saber se comeu ou não. Por quê? Porque ele não saboreou aquele momento. O Pedro Calabres é um cientista, ele fala, olha, tudo que você estiver fazendo, você tem que celebrar o momento. Se você estiver comendo, foque ali no momento da sua comida, né? Saboreia, sinta ali o sabor. E as pessoas às vezes se alimentam, estão comendo, elas não sentem sabor de nada, né? Daquele bife gostoso que às vezes a mulher fez, né? Aquelas coisas gostosas, não sente nada, por quê? Porque ele está comendo com o olho na televisão, no celular. Então não dá para chupar a cana e assopiar ao mesmo tempo. Você faz uma coisa, você faz outra. E tudo isso tem atrapalhado as pessoas. Não é isso? Então é preciso a gente ter um tempo para cada coisa. Isso é bíblico. Salomão fala: há tempo para todos os propósitos. Para tudo há um tempo. Então, se nós não soubermos administrar o nosso tempo, as coisas ficam difíceis. Por outro lado, também, o que tem trazido problemas emocionais para as pessoas é a procrastinação. Eu vou dar um exemplo. A gente sabe que procrastinar é a gente deixar as coisas para depois. Aí eu vou dar um exemplo. Se eu tenho que ir no médico amanhã, o correto é no hoje, eu deixo a minha pasta separada, com os exames que eu tenho que levar para o médico, com meus documentos, deixo tudo arrumadinho. Levantei no dia seguinte, tomei meu café, já está tudo arrumado, e aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Tem pessoas que ele deixa tudo para a última hora. Aí quando ele levanta de manhã, ele não acha o exame, ele não acha onde põe o sapato, ele não acha onde está a carteira, ele não acha nada. E o fato é que 2 pessoas ele culpa. Uma das pessoas ele disse: aonde que está esse exame? O diabo carregou. Ele coloca na conta do diabo. Outro já fala assim: talvez é porque Deus não queria que eu fosse. Mas ele não assume que ele é uma pessoa desorganizada. É falta de organização. Então a gente tem que organizar a nossa vida. O que tem que fazer tem que ser feito agora e não pode deixar para depois. A gente tem que ter vida organizada na nossa casa, saber onde está o sapato, saber onde está a roupa, saber onde está tudo. Tem que ter uma vida organizada. Então, quando nós deixamos as coisas para depois, a gente fica louquinho. Esse é o fato. E trazemos sérios problemas para nós mesmos. Agora nós vamos pensar então sobre as 5 habilidades da inteligência emocional. Primeira é o autoconhecimento. Daniel Goleman ele fala isso em 1995, mas há cerca de 500 anos antes de Cristo, Sócrates já falou. Sócrates ele diz: conheça-te a ti mesmo. Ou seja, a gente tem que ter um olhar introspectivo, um olhar para nós mesmos.
Por outro lado, a questão do autocontrole. Eu perguntei no início, é possível nós controlarmos as nossas emoções? Algumas pessoas falam assim, a gente não conhece a gente mesmo. Eu não sei o que eu posso fazer diante de tal situação. Mas é porque nós não buscamos o autoconhecimento. Para nós conhecer a nós mesmos, procurar controlar nossas emoções. Porque o autocontrole é possível. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Tinha duas mulheres que elas estavam brigando. Estavam ali trocando farpa, só faltou sair no tapa. Daqui a pouco o telefone de uma tocou. A hora que ela olhou no telefone, ela viu quem estava ligando. E era o namorado dela. Na hora ela falou, alô, oi meu amor. A voz mudou. Ela estava nervosa, ela estava virada. Sabe, quase saindo no tapa com a outra. Quando ela foi atender o celular, que viu que era o namorado, mudou todo o semblante, sorriu. Então é possível nós controlar as nossas próprias emoções. Jesus, na hora que tinha que falar, Jesus falava. Mas na hora que tinha que ficar em silêncio, Jesus ficava em silêncio. Então ele conseguia controlar suas próprias emoções. Então esse autocontrole, ele é importante. O autocontrole é a habilidade de lidar com as próprias emoções e sentimentos, adequando-os a cada situação. Então o autocontrole é fundamental. Tem pessoas que ele tem um pavio curto. Tem gente que tem até medo de falar com ele que a metralhadora está pronta para atirar. Falta de controle. Então precisamos ter o autocontrole, controlar as próprias emoções. E o terceiro é a automotivação. A pessoa ter a capacidade de se motivar a si mesmo, sem precisar de coisas exteriores. Ela mesma consegue se motivar. E como pode acontecer isso? Como que a gente pode se automotivar? É sonhando, é tendo sonho. Tem um dos neurotransmissores, que é a dopamina. Esse neurotransmissor, ele atua, no sistema dos neurotransmissores quando nós temos sonhos, quando nós temos metas, quando nós temos objetivos. Então uma pessoa que ele não tem sonho, o Sêneca, ele fala assim: nenhum vento sopra a favor daquele que não sabe para onde vai. Então a gente tem que saber para onde vai, tem que saber o que a gente quer da vida, tem que ter sonho, tem que ter objetivo. Tem um pensamento, não sei de quem, mas que fala que ninguém morre quando deixa de existir. As pessoas morrem quando deixam de sonhar. Então tem pessoas, diante desse pensamento, que ele é um morto-vivo. Ele vive nesse mundo, ele não tem sonho, ele não tem meta, então a vida vai passando para ele de qualquer jeito. Então a gente tem que ter essa automotivação, e uma delas começa através dos objetivos que a gente tem que ter na nossa vida. Tanto objetivos materiais quanto objetivos espirituais. Paulo, ele fala de meta, ele fala, eu deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo,
aprender a desenvolver a empatia. E ela é desenvolvida mais pelas pessoas que têm o autoconhecimento, que conhecem a si mesmo, que já passou por situações adversas na vida e venceu. Aí eu vou dar um exemplo, tinha duas pessoas que elas compartilhavam um hotel, estavam ali no mesmo lugar, e as duas estavam ali à noite, e o fato é que uma começou a ter como se fosse uma overdose, assim, do pânico, a se desesperar, e a pessoa que estava ao lado dela chegou lá e começou a acalmar aquela pessoa. E ao ela estar acalmando, ela começou a dar algumas palavras dizendo dessa maneira: olha, fica tranquila, isso aí vai passar. Eu passei por uma situação igual à sua, e eu fiquei bom, e eu melhorei. E eu sei que essas palavras que ele foi dizendo àquela pessoa, ela foi se acalmando. Então a pessoa que tem esse autocontrole, né, ele é a pessoa mais propícia a desenvolver empatia, porque ele conhece, ele já passou pela dor que o outro já passou. Então quando nós passamos, literalmente falando, pela dor do outro, a gente desenvolve melhor a empatia. E por outro lado, aqui o quinto, para irmos para o final, é a habilidade social. Da gente aprender a saber lidar com as pessoas, com os seres humanos. E diga-se de passagem, a missão mais difícil na sociedade, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, é lidar com pessoas. Essa é a missão mais difícil. Se você quiser voltar ao tempo e ver o pior momento da sua vida, no pior momento da sua vida tinha pessoa envolvida. Se você olhar lá para trás e ver o melhor momento da sua vida, no melhor momento da sua vida tinha pessoas envolvidas. Então o fato é que as pessoas fazem parte da nossa vida. Nós não tem como a gente ser antissocial. Nós estamos cercados de pessoas. E o que nós precisamos de aprender é lidar com as pessoas. É saber respeitar as pessoas. É saber usar os frutos do Espírito. Lá no livro de Gálatas, a pessoa que tem os frutos do Espírito é uma pessoa que consegue lidar com todo mundo, porque os frutos do Espírito é contrário àquilo que é ruim. Então precisamos de aprender a lidar com pessoas. E aqui, indo já para o final da nossa mensagem, eu tenho aqui uma outra coisa que é importante para nós viver a nossa vida, é viver com um bom humor, né? Tem que ter um pouco de bom humor, não pode levar tudo a ferro e fogo, tem que haver a descontração. Tem pessoas que levam a vida a ferro e fogo, caça pena e casca de ovo, como diz o outro. E o fato é que a vida dessas pessoas são amarguradas, né? Então, às vezes, o momento de humor é importante. Essa semana eu dei uma passada bem rápida ali na casa do meu pai, e aí o Gomes estava lá com a esposa dele. Aí o Gomes até falou assim: eu fiquei com vontade de contar uma situação que aconteceu lá do meu pai, lá a questão do sal, né? Só que era uma coisa de humor, e como estava na igreja eu não quis contar. Mas o fato ele contou lá pra gente na hora, e aí todo mundo sorriu, todo mundo descontraiu, que é uma coisa, sabe?
tempo atrás, o Silvio Santos morreu aos 93 anos. Pensa num homem bem-humorado. Era o Silvio Santos, então na vida dele tinha humor. Ele trabalhou ali no palco, mais de 40 anos, né, de carreira. Um homem sempre bem-humorado, sorridente. Então o fato é que quando nós sorrimos, isso é importante. Quando nós ficamos ranzinza, diz que 28 músculos, segundo a ciência, 28 músculos da nossa parte frontal, elas se movimentam, né? Então aquela coisa ranzinza. Então a gente tem que ter um bom humor. Temos que levar a vida na esportiva também. Então nós falamos hoje aí sobre esse assunto aí importante, sobre a questão da inteligência emocional. E no texto em que eu li para finalizar a nossa mensagem, Davi, ele foi um homem de grandes batalhas. Ele lutou nas guerras. Ele teve problema familiar. Teve a infelicidade de ver 2 filhos mortos. Teve a infelicidade de ver Saul perseguindo a ele. Várias coisas Davi sofreu. Ele sofreu também a questão do pecado, que nós sabemos ali com Betseba, que aquilo ali feriu também a integridade de Davi. Mas mediante a todas essas situações, Davi tinha o que todos nós precisamos de ter, que é a resiliência, a capacidade de, diante das situações, a gente permanecer firme, a gente dar a volta por cima. Davi, quando soube da notícia de que o seu filho tinha morrido, aí a Bíblia é taxativa em dizer que Davi se levantou do pó, se ungiu, se barbeou e foi para o templo adorar o Senhor. Isso é resiliência diante de uma situação que ele orou para Deus devolver a vida do seu filho, e Deus não devolveu. Davi poderia ter dito: eu não quero saber mais de Deus, para mim não tem mais jeito, Deus não ouviu a minha oração, Ele não vai mais me ouvir, não quero saber mais de Deus. Mas não foi assim que Davi agiu. Ele teve a resiliência, se levantou, se ungiu, se barbeou e foi para o templo adorar o Senhor. Portanto, amados irmãos, diante de um assunto bastante extenso, fiz aqui um pequeno resumo para todos nós, e que nós possamos desenvolver a inteligência emocional para poder viver uma vida que vale a pena ser vivida. Tem pessoas que, quando você fala para ela de inteligência emocional, de coach, ela fala: que nada, eu acredito nessas coisas. Aí é como diz o doutor Laí, né? O doutor Laí deu uma palestra um dia para finalizar nossa mensagem sobre o preço do sucesso. Quando ele terminou a palestra, uma pessoa se aproximou dele e disse: doutor Laí, a mensagem do senhor foi maravilhosa. O senhor falou sobre o preço do sucesso, mostrou os passos, tudo bonitinho. Mas isso para mim, doutor Laí, não vale nada não. Tem 30 anos que eu faço biscoito de noite, levanto de manhã, vou vender, volto de novo, faço biscoito, vou vender. Aí o doutor Laí disse para ele assim: tudo bem, o mundo precisa de pessoas que fazem biscoito.
continue fazendo seus biscoitos e vendendo. O que nós não podemos, disse o doutor Laí para ele, é criticar o governo, é criticar as pessoas, sendo que a gente faz a mesma coisa o tempo todo e não quer mudança. Continue então vendendo seus biscoitos. Então, meus irmãos, sobre tudo aquilo que a gente ouve, sobre tudo que a gente vê, só faz sentido se a gente colocar em prática, né? Se não colocar em prática, não adianta. Quando as pessoas às vezes falam, principalmente, né, coisas, né, da medicina, mais das ervas, essas coisas, que falam alguma coisa, ó, o pé está inchado na hora, pega uma abóbora madura lá, na hora cozinha, coloca, e aí não vale não, aí ele vai lá na farmácia lá e compra um remédio, não ia valer mesmo, porque um dos princípios para as coisas valer é a gente acreditar. Então tem que acreditar, senão não adianta nada. Que Deus abençoe a todos.